A maioria dos visitantes voltava para casa impressionada com as consultas. A essa época, o auxiliava no receituário o Dr. Bezerra de Menezes, que se aproximara dele para trabalharem juntos. Muitos ofereciam, como é natural, inclusive, dinheiro como gratidão. E Chico invariavelmente respondia: ajude o primeiro necessitado que encontrar. Há um episódio interessante de Chico que, ao auxiliar uma senhora muito agradecida, lhe presenteia com um relógio suíço, um relógio de ouro muito valioso naquela época. E Chico, meio sem ter como não receber o presente ali naquela situação, mas como faria em outras vezes também, logo vê uma oportunidade de passar adiante assim que recebe o favor. Então ele recebe aquilo numa noite, mais tarde ele vai visitar uma das suas enfermas amigas, que Chico tinha esse hábito. Além de todo o trabalho que realizava no centro espírita, com as psicografias, com auxílio aos necessitados, dando uma palavra, conversando com as criaturas, ele fazia solitariamente as suas visitas, às vezes acompanhado do irmão, aos enfermos e aos amigos também. E existia a Glória Macedo, uma senhora que sempre se atrapalhava com o horário da medicação porque não tinha relógio. E discretamente Chico ali deixa o relógio suíço para que ela pudesse se orientar nos horários de tomar os medicamentos. Alguns, no entanto, ficavam um pouco decepcionados com os recados médicos vagos, ou tidos para eles como vagos. Às vezes, no receituário vinha escrito assim: buscaremos cooperar espiritualmente em seu favor. Ou confiemos na bênção de Jesus. É que muitos procuravam Chico com aquele interesse imediatista de ficarem melhores ou de terem uma solução imediata para problemas de variadas ordens que traziam. Tal como nós, às vezes, nos aproximamos de uma casa espírita, de um tratamento, ou de um médico que seja, de alguma oportunidade que surja como possibilidade de auxílio, e queremos ser auxiliados, de preferência na hora e do jeito que a gente imagina. E alguns achavam um pouco. Confiemos na bênção de Jesus. Ou busquemos cooperar espiritualmente em seu favor. Uma noite, quando Chico escrevia, sentiu o olho esquerdo invadido por fragmentos de areia. Esfregou os grãos imaginários, mas a coceira continuou. Experimentou fixar a lâmpada com a pupila incomodada, mas em vez da luz acesa, via um foco difuso. Mal conseguia enxergar. Ficou assustado e orou. O Dr. Bezerra apareceu para ele, tateou o olho e diagnosticou. Sua vista amoleceu por razões que não podemos saber agora. Prepare-se para ir a tratamento a Belo Horizonte, para que sua família não diga que você ficou sem se tratar por nossa causa, ou por causa da dedicação, de todo o trabalho que realizava. Mas vejam que curioso, que interessante, e isso é lição para nós. Um espírito fora médico na Terra, médico dos pobres, Dr. Bezerra de Menezes, no plano espiritual orientando Chico a procurar tratamento médico especializado na medicina terrena. Espírito de bom senso que orientaria Chico, e aí começa uma das várias histórias de Chico e a medicina terrena, porque Chico teve vários problemas de saúde física e sempre recorreu à medicina terrena, porque ele dizia que os médicos estudaram para intervir no corpo físico e que isso era a tarefa dos médicos. Os nossos problemas físicos deveríamos procurar solução na medicina terrena. E nós sabemos que é assim. Sabemos que a função da doutrina espírita, das casas espíritas, é iluminar consciências para a imortalidade.
E assim Chico procedeu dando exemplo de como agir. Quem seria Dr. Bezerra de Menezes, esse que inicialmente se aproxima de Chico e realiza um trabalho junto a ele e o acompanharia durante toda a sua vida, junto com outros luminares da espiritualidade? Era aquele médico que não tinha hora, que não havia distância para socorrer os enfermos, para auxiliar os necessitados, e que também num filme que fala de sua biografia, numa cena muito tocante, deixa o filho febril e vai atender uma senhora que estava para dar à luz, porém em grandes dificuldades, orando a Deus que cuidasse, que olhasse pelo seu filho, sai debaixo de um temporal para atender a parturiente em agonia. Dr. Bezerra, missionário, que nos lega a seguinte orientação, especificamente àqueles que são médicos, como ele fora, o médico verdadeiro, não tem o direito de acabar a refeição, de escolher a hora, de inquirir se é longe ou perto, o que não atende por estar com visitas, por ter trabalhado muito e achar-se fatigado, ou por ser alta a noite, mau o caminho ou o tempo, ficar longe ou no morro, o que sobretudo pede um carro a quem não tem com que pagar a receita, ou diz a quem chora à porta que procure outro, esse não é médico. É negociante da medicina que trabalha para recolher os juros dos gastos da formatura. Este, que nós conhecemos tão bem no meio espírita, missionário, espírito de escola, que prossegue trabalhando no mundo espiritual por nós, pelas nossas necessidades. Trabalhador diligente nas lides da caridade, és portador do Evangelho na exaltação da verdade. Demonstra-nos, ainda agora, com renovado otimismo, como se vive e trabalha sob a luz do Espiritismo. Jesus, Senhor e Mestre, abençoa muitas vezes o sublime apostolado.